Conversar com o Luiz Lima. Esse cara é um querido, você não tem ideia. Eu estive com o Luiz Lima no plenário da Câmara, mas o carinho que recebe dos pares, né, e de todos ali é incrível, pelo respeito que tem pelo próximo, mas pela coerência, né, pela honestidade. Olha, é um cara que eu trago no meu coração, esse tal de Luiz Lima, viu? Ô Luiz, querido, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pitoli. Tudo bem? Você está me ouvindo bem? Perfeitamente. Que bom. Eu estou aqui ó, com o Congresso Nacional de Fundo. Esse aqui é o meu gabinete que a gente ocupa desde janeiro de 2019. Eu fui sorteado para estar aqui e, por coincidência, esse gabinete foi o gabinete do deputado Ulisses Guimarães, que presidiu essa casa durante a Constituinte de 88. Foi muita coincidência. Eu não saí mais, estou aqui até hoje. Puxa vida, que honra, que honra. E linda imagem aí, que honra. É bonito, é bonito. Luiz, Porque aqui os gabinetes, Pitoli, têm preferência filho de deputado, né, que já ocupou o cargo, mulheres têm preferência, deficientes físicos. Acho que é isso, né, Jefferson? Tem mais preferência? E ex-deputados têm preferência no sorteio. Olha, eu tive muita sorte de ter um gabinete frontal para o Congresso, porque a maioria que se elege e não tem esses benefícios ficam com a vista para o outro lado, que aí não vê o Congresso Nacional. eu nunca ganhei frango em rifa, sorteio, essas coisas. Luiz já consegue. Eu também nunca tinha ganho, eu ganhei aqui, que eu agradeço muito. Tá certo. Ô, Luiz, ontem o que me chamou a atenção, e por isso que eu pedi para que você passasse por aqui, gentilmente você aceitou meu convite, foi um vídeo teu falando sobre o tal do Peninha, o Eduardo Bueno, né, que Sim. chocou a todos com aquele vídeo gravado ao longo do último final de semana, falando sobre a morte, comemorando, né, a morte do Charlie Kirk. E aí descobrimos o motivo pelo qual provavelmente ele esteja nessa defesa implacável. Enfim, tem Sim. dinheiro nosso bancando tudo isso aí, Luiz? Ontem, Pitoli, às 11 horas da manhã, a assessoria do Partido Novo, né, que são pessoas assim, e o meu gabinete também, que são pessoas aí super preparadas, que têm um processo de seleção muito rígido, descobriram no Diário da União, né, em janeiro desse ano, e eles pesquisam tudo. Então, nós fomos os primeiros a noticiar. Eu recebi essa notícia às 11 horas da manhã, um contrato firmado entre a Caixa Econômica Federal e o senhor Eduardo Bueno, historiador, que fez aquela declaração horripilante, maldosa, inacreditável, celebrando a morte do Charlie Kirk, e um contrato de 3.270.000 para manutenção, né, de 2 livros que ele já tinha feito pela Caixa e mais um novo, né? Então seria a atualização de 2 livros. E nós, imediatamente aqui, o meu gabinete, entramos com requerimento de informação para a Caixa para saber, e não tivemos ainda a resposta, se foi pago já esses 3.270.000 reais. E também o Partido Novo, né? Nós, como partido, também estamos aqui entrando com um requerimento até pedindo a devolução desse recurso, caso ele já tenha recebido. E a gente quer saber se esse 3.270.000 é para a produção dos livros, ou é só a remuneração dele em relação ao trabalho dele, desses livros da Caixa. Então, é um verdadeiro absurdo. Ele faz parte também de um conselho dentro do Senado editorial. É um homem que apresenta um desequilíbrio mental, né? Parece, né, que ele está com um desequilíbrio emocional, mas todo maluco tomado de maldade é um potencial risco para aquelas pessoas que ele deseja a morte, né? Então, muito grave tudo isso que está acontecendo no governo Lula. Aliás, Luiz, ontem conversando com o Paulo Bilinski aqui na Ouro Verde, Sim, a preocupação que temos com estes que influenciam, né? Como agora a gente, há pouco, veiculou um vídeo, né, do teu estado, do Mauro Iazzi, um vídeo lá do segundo Congresso com Lutas. O vídeo é de 4 de junho de 2015, Luiz. é. Dentro de um evento lá, né? Ele é um professor da UFRJ, Eu sociólogo lembro que toda conservador. pessoa de direita, conservador, merece um bom paredão, uma boa cova, né? Isso, Um bom isso. tiro. O problema, Pitoli, é que a internet ela está desumanizando muito as pessoas, né?
parece que as pessoas estão assistindo um filme ou jogando um videogame. Então, a internet está desumanizando muito. As pessoas têm muita coragem de falar na internet, por trás das câmeras, e não têm coragem de falar frente a frente. Eu mesmo, aqui na Câmara dos Deputados, a gente está dia a dia com deputados de esquerda, obviamente convivendo ali no plenário, e parece que são outras pessoas, né? Porque quando a gente vê eles postando vídeos, né? Nos afrontando, e pessoalmente eles não falam nem 10% cara a cara do que eles falam nas declarações, nos vídeos, né? Agora, por exemplo, Pitoli, a gente vai receber o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na comissão especial da PEC da Segurança. Eu estou muito envolvido na CPMI do INSS, né? Somos 4 do Partido Novo. E pior do que esse escândalo do Eduardo Bueno, dele receber 3 milhões e 270 mil, é porque é muito perceptível perto das declarações que ele fez, que foram abomináveis. Mas a gente tem o filho do ministro da Justiça, o senhor Henrique Lewandowski, defendendo a CEPAP e a AMBEC, que são organizações criminosas que desviaram recursos dos aposentados. A gente tem todo o esquema aqui traçado, né? E é uma vergonha para um país que tem 1.400.000 advogados e contratam justamente o filho do ministro da Justiça para defender 3 organizações criminosas, né, que é a SEBAP, a UNSBRAS e a AMBEC, que tem ligações fortíssimas com o Careca do INSS, que é o operador financeiro, junto com o Maurício Camisotti, junto com os recebedores de propina do INSS. Então, a gente tem aqui os contratos, a gente tem tudo. Não é saudável para nenhum governo ter o filho do ministro da Justiça do país, no caso do Brasil, defendendo organizações criminosas que desviavam recursos dos aposentados, e 82% desses aposentados ganhando 2 salários mínimos, né? Sim. É duro. Sim. Agora, e ainda com relação a essa situação do Bueno e o que a gente está vivendo, Luiz, eu entendo que no caso do Mauro Iasi, por exemplo, se aplicaram o flagrante perpétuo para o caso Daniel Silveira, eu entendo que, embora esse vídeo seja de 4 de junho de 2015, ele faz uma apologia, ele está tentando incitar. E o problema é o seguinte, Luiz, os covardões da internet, que só se posicionam na internet, eles estimulam um Tyler Robson da vida, né, que se sente provocado, estimulado, eu preciso eliminar um conservador, eu preciso eliminar. Então a gente tem que, de uma vez por todas, se entender com essa turma, colocá-los no lugar certo, muitos na prisão, porque estão provocando algo que é a morte do próximo, né? A gente tem que estar preparado para tudo, para esse momento do nosso país, né, Pitoli? A gente vai ter uma reviravolta no que vem. A derrota do PT vai ser avassaladora nas urnas, eu não tenho dúvida. Assim, isso não sou eu que estou falando, são os institutos de pesquisa e tudo que se apresenta. Mas a gente viu, semana passada, um comunista declarado, que é o Flávio Dino, condenando a 21 anos de prisão o general Heleno, o presidente Bolsonaro, né? A gente foca muito no presidente Bolsonaro, que é um total absurdo, mas quem conheceu o general Heleno, doce como ele era, incapaz de fazer mal para uma pessoa, ser condenado por um comunista declarado, militante de carteirinha, que é o Flávio Dino, apoiador do presidente Lula, a 21 anos de prisão, a gente vê Daniel Silveira está preso até hoje, são 5 anos, por uma declaração que eu estava aqui com ele no meu primeiro mandato. Ele jamais roubou, bateu em alguém, traficou, nada. Ele está preso há 5 anos. Daqui a pouco ele vai ficar mais tempo preso do que o assassino da Daniela Pérez, 7 anos. O presidente Bolsonaro foi condenado a mais tempo de prisão do que o casal Nardoni, que tacou a Isabela, em São Paulo, do que aquela moça, a Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido. Então, a gente pode esperar tudo desse pessoal. Eles não têm, além de equilíbrio psicológico zero, não têm conhecimento, não foram juízes, nunca foram testados como juízes, a não ser o Fux, né, que você vê a diferença de pena. Enquanto o Fux condenou a Débora do Batom a 1 ano e 6 meses de prisão, que sequer ficaria presa com 1 ano e 6 meses, os outros condenaram o Zanin a 11 anos, e Carmen Lúcia, Flávio Dino e Moraes condenaram a 14,
Então, a gente pode esperar de tudo desse pessoal. O Mauriase, com essas declarações, infinitamente muito piores do que a que o Daniel fez, e o que a gente está observando isso, Pitoli. Tem muita gente na internet, muita gente solitária, muita gente com a autoestima lá embaixo, com baixa autoestima, e que vê nessas possibilidades deles cometerem esses atos brutais de darem um significado para a vida deles, que foi o caso desse cara lá em Utah, que era solitário, provavelmente com muitos problemas, sem amizade, e que quis dar uma notoriedade para a vida dele. É isso que esses vídeos estimulam. Luiz, aqui Cláudio Cofari. Cláudio tem uma pergunta para você. Pois não, Cláudio? Tá bom, Cláudio. Bom dia, Luiz Lima. Primeiro, te mando um abraço, porque você é um dos grandes campeões de natação que o Brasil tem. Eu fiz natação lá nos anos 80 aqui na Associação Luz Brasileira de Bauru, que também produziu muita gente boa, mas você sempre foi uma das nossas referências na história da natação, e o povo brasileiro tem que saber que você é um grande campeão nas piscinas. Então, primeiro, parabenizo como nadador, sei que meus colegas todos estão te parabenizando juntos. Segunda coisa, Luiz, nós temos sim uma previsibilidade de uma avassaladora derrota do PT, e nós temos um trabalho muito extenso que o Centrão vai fazer para tentar atrair ao máximo os votos da população bolsonarista. Por quê? Porque grande parte dos brasileiros são centro-direita, que o pessoal da mídia chama de extrema-direita. A grande preocupação que eu tenho é a seguinte, Luiz. Processo eleitoral 2020, nós temos tanta possibilidade do TSE continuar pautando, censurando, direcionando, impedindo a liberdade de expressão do pessoal de centro-direita, e, ao mesmo tempo, até influenciando no processo eleitoral, como influenciou no passado. Não estamos nem discutindo urna, estamos discutindo a liberdade de expressão, ou, como a gente fala no direito eleitoral, paridade de armas, que não existiu. Qual a sua preocupação, qual a sua sugestão para nós, cidadãos, podermos atuar mais de uma maneira, vamos chamar assim, sem fazer trocadilho com o teu partido, uma forma nova de nós atuarmos em cima do processo eleitoral? Ô, Cláudio, primeiro lembrando a natação aí, o interior de São Paulo produziu campeões olímpicos, muitos, né? O Ricardo Prado de Andradina, o Gustavo Borges de Tuverava e o Tetsuo Okamoto de Marília, né? Então, o interior de São Paulo é fascinante, né? É o coração do Brasil, de fato. Mas União e PP são partidos que saíram agora, com todo respeito, tem deputados muito bons na União Brasil, no PP tem, mas saíram do governo agora porque o barco já estava afundando. Então, eles se aproveitaram pra caramba desse desgoverno Lula, receberam muitas emendas, enviaram muito recurso para os seus municípios, para os seus estados. Caiu? Não, tá legal, Luiz. Ah, tá legal. Receberam muitos recursos, enviaram muitos recursos para os seus estados, e agora, quando vê que a vaca foi pro brecha, abandonam o governo. A gente tem hoje dois partidos muito de direita, né? O Partido Novo, que é 100%, somos só 5 federais, e todos nós, foi o único partido a votar 100% a favor da anistia, foi o único partido que votou 100% contra a prisão do Daniel Silveira, foi o único partido que votou 100%, diferente do Hugo Mota, apoiamos o Marcel Van Hatten. É para o eleitor pesquisar. Então tem muito deputado no União Brasil e no PP, que se diz de direita agora, que votou 75%, 80% com o governo Lula. No PL, nós temos muitos deputados que votaram 100% contra o desgoverno Lula, mas também tem muitos deputados que eram da base do governo Lula. Então cabe ao eleitor pesquisar os deputados. Se querem realmente votar nos deputados que estão atuando aqui, procurem saber quem é eleição. Porque o perigo da política brasileira é que aqui tem 513 deputados. Eu diria que tem apenas uns 100 deputados a 150, eu vou esticar a corda, eleitos com voto de opinião, de esquerda e de direita. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, são 46 federais, nós temos 36 deputados que eu acredito que são eleitos ali sem opinião, né, de assistencialismo, e 10, metade de esquerda e metade de direita. O problema desse Congresso Nacional aqui
não são as pessoas que são de esquerda ou de direita, são as pessoas que não são absolutamente nada. Nada, não são nada. Essas pessoas atrapalham pra caramba. São essas pessoas que sugaram o governo Bolsonaro, são essas pessoas que fizeram a cabeça do governo Bolsonaro e que, infelizmente, não conseguimos manter aquilo que a gente quis em 2018 e que hoje o Partido Novo é. Então, eu gosto muito de muita gente dentro do PL, tem muita gente boa, mas a gente precisa, de fato, ser coerente com aquilo que a gente fala e ter coerência em relação às nossas ações aqui. Então, eu fico até revoltado, porque tem muita gente que cai nessa ladainha. Olha, a União Brasil e o PP abandonaram o governo Lula. Olha lá. Porra, eles ficaram 3 anos com o governo Lula. Aí agora viu que a vaca foi pro brejo. Não. Agora eu vou lá pro Tarcísio, vou lá pro Zema. Aí, pô, o Tarcísio e o Zema se elegem numa chapa ali de presidente e vice, por exemplo. Aí vem aquele suga, e o Brasil não vai para frente. Esse é um resumo mínimo do que eu fiz aqui para vocês do que acontece aqui em Brasília. É muito bandido para pouco mocinho. Esse é Luiz Lima. Luiz, eu sei do teu horário, eu sei que tem 10 horas agora, tem esse encontro com Lewandowski nessa comissão. Esse não larga o osso, ministro do STF, 500 anos, trabalhou com a Marta Suplicy lá em 2001 em São Paulo, se torna ministro do STF em 2006, indicado pelo Lula, e agora, em pleno 2025, ele esgotou o tempo no STF e ele vem ser ministro da Justiça, e o filho dele é advogado dos sindicatos de fachada que roubaram aposentados. Olha, é o puro suco do Brasil. 20 anos de PT nesse século não é mole não, Pitoli. Luiz Lima, Luiz, obrigado mais uma vez por passar por aqui. Se tiver qualquer desdobramento da história do Peninha, conta pra gente, viu, Luiz? Tá bom, grande Peninha, já deve estar aí com 3 milhões e 270 mil no bolso, não é mole não. Minha mãe falou estudo, eu entendi estúdio, estou eu trabalhando aqui enquanto ele revisa livro e se dá bem. Revisa livro, e xinga os outros na internet. É isso aí. E ganha do nosso dinheiro, né, que é melhor. O nosso do pipoqueiro, do açougueiro, do jardineiro que está comprando um saco de arroz no mercado, tem ali 1 centavo que está indo pro Peninha. Que absurdo. Atropelar a velhinha. Queria atropelar 5 velhinhas, a mulher que não deixou. A mulher que não deixou, é duro. É isso aí. Valeu, Pitoli. Valeu, Luiz. Boa sorte aí. Tchau. Tchau, querido.